Professor, no primeiro vídeo nós estávamos conversando sobre o despertar da consciência. E nesse vídeo eu gostaria de saber o que os grandes mestres ascensionados podem nos orientar para atravessarmos a transição planetária de uma maneira mais suave, perene, tranquila e harmoniosa. De que maneira que a gente pode se comportar nessa fase tão difícil, né, tão densa que a gente está vivendo? Pois é, em todas as épocas, os grandes instrutores da humanidade, os homens de consciência desperta, têm sido unânimes em afirmar que tudo é questão de frequência, de vibração. Para usar uma linguagem mais moderna, tudo vibra em um padrão, uma escala vibratória, uma frequência, que inclusive pode ser medida em hertz, tanto as virtudes quanto os defeitos. Os grandes pesquisadores da área da consciência descobriram que as virtudes vibram numa frequência elevada e os defeitos numa frequência baixa. Por exemplo, o medo. O medo vibra abaixo de 300 Hz. O orgulho, a inveja. Seria necessário instruir a humanidade, mostrando que quando elevamos nosso padrão vibratório, vibrando humildade, vibrando amor, vibrando consciência, né? Buscando ser pessoas melhores a cada momento, nós criamos um escudo que nos protege, inclusive de certas doenças. Por exemplo, o amor, por exemplo, ele vibra em 500 Hz. A alegria vibra em 540 Hz e a iluminação 700 Hz. São frequências vibratórias altíssimas. E quando você entra dentro desta frequência, você cria um campo de energia ao redor do seu corpo. Numa linguagem mais acessível, a sua aura fica mais forte, ela se expande. É como se você estivesse dentro de um escudo que não deixa energias negativas entrarem. Você se protege. Então, para facilitar esse momento de ascensão planetária, seria necessário criarmos uma massa crítica, um grande número de pessoas vibrando cada vez mais alto, no amor, na paz, na meditação, na alegria. E o que está acontecendo atualmente é justamente ao contrário. Muitas pessoas estão vibrando na frequência do medo, naturalmente. Só que nós precisamos aprender técnicas de meditação, estar em contato com a natureza, para aumentarmos a nossa energia vital, consequentemente elevarmos nosso padrão vibratório. Por exemplo, procure caminhadas em contato com a natureza, procure fazer técnicas respiratórias em lugares bem arejados, onde o prana é muito poderoso, através de pranayamas, que é o controle do prana, técnicas respiratórias em que você aumenta a sua capacidade de captar esses glóbulos de vitalidade. Isso aumenta o seu magnetismo. Aumentando o seu magnetismo, você vai saturando o seu organismo de energia. Esse excedente de energia pode ser pelos olhos e pelas mãos. Você se torna um elemento curador. A sua própria presença entre as pessoas já vai ajudá-las. Quando você está magnetizado, você está vibrando alto. E qual é o elemento que pode roubar a sua energia? Ataques de ira, explosões de ira, ou de orgulho, ou de inveja, ou de medo. Eles baixam o seu padrão vibratório, drenando sua energia. E você se torna como uma bateria sem carga. Às vezes, isso é inevitável. Porém, nós recomendamos que sempre que isso acontecer, e antes que isso aconteça, mantenha sempre a sua energia caminhando nas florestas, nos bosques, montanhas, cachoeiras. Os pesquisadores queriam saber por que, quando você está numa montanha ou numa cachoeira, você tem uma sensação grande de paz. E foi feita inclusive uma pesquisa. Então, os cientistas queriam saber por que, quando as pessoas estão em contato com a natureza, elas têm uma sensação de paz, de tranquilidade, de serenidade muito grande. E por que nos grandes centros
a agitação nos contagia? A resposta parece óbvia, mas através de instrumentos de medição, eles puderam constatar que existem dois tipos de átomos, para vocês entenderem. Existem átomos ionizados positivamente, existem átomos ionizados negativamente. Os átomos ionizados negativamente são os ânions, positivamente são os cátions. Nas grandes cidades, onde existem muitas luzes fluorescentes, muitas ondas de rádio, muitos aparelhos eletrônicos, a quantidade de energia positiva é alta. Eletronicamente, isso também influencia, tanto na mente como no campo energético, no campo áurico das pessoas. E constataram que entre a natureza, entre as árvores, montanhas e cachoeiras, ânions, que são átomos com carga elétrica negativa, são muito mais abundantes. Inclusive, com aparelhos, eles puderam medir que, em primeiro lugar, na quantidade desses átomos com carga elétrica negativa, que inclusive influenciam para uma apaziguação, uma serenidade da mente, em primeiro lugar estão as cachoeiras, onde tem muita água caindo, o som da água, o atrito da água com as rochas, libera essa energia de calma, de paz, de tranquilidade. Um banho de cachoeira, por exemplo, pode limpar a sua aura, pode descarregar as suas tensões. Em segundo lugar na pesquisa estavam as montanhas. Montes e montanhas estão carregados de energia positiva, de prana. É por isso que em todas as épocas os sábios iam para os montes meditar e orar. Moisés subiu o Monte Horebe, Jesus subiu o Monte das Oliveiras. Então são lugares que têm muita energia positiva e são propícios a meditações e orações. Em terceiro lugar estão as matas, os bosques. Tem um oxigênio puro, tem uma energia ótima dos elementais da natureza também. Enfim, a natureza em geral é propícia para, digamos assim, recompor a sua energia vital. Mestre, e aquelas pessoas que moram nas grandes cidades, em São Paulo, por exemplo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro? Rio de Janeiro até tem as praias, mas grandes cidades que não têm acesso fácil à cachoeira e outros locais com bastante prana, como que eles podem melhorar a aura deles? Por exemplo, tomar banho, banho de erva, meditação? Que técnicas que são sugeridas para essas pessoas entrarem na sintonia da alta vibração? Veja, mesmo as grandes cidades têm os seus parques. São Paulo é famoso pelo Parque do Ibirapuera. O Rio de Janeiro tem as florestas da Mata da Tijuca, as montanhas do Rio de Janeiro. Mas não vamos ficar restritos. Existem realmente outras técnicas. O próprio banho. Você pode fazer banhos de plantas aromáticas. Isso recompõe e limpa a sua energia áurica. Plantas muito conhecidas no Brasil, como a arruda, o alecrim, o próprio sal grosso. Embora isso seja necessário muitos banhos de sal grosso sucessivamente, ao invés de ajudar, drenam a energia. Porque o sal, ele é um catalisador energético. Por exemplo, numa solução de água, a água não é condutora de energia elétrica. Então, se você solta uma corrente elétrica na água, os elétrons não conseguem viajar com eficiência. Se você coloca um pitadinho de sal, pode ser até bicarbonato de sódio, por exemplo, o fluxo de elétrons é otimizado. Da mesma forma, a aura humana é um tipo, segue o princípio da eletricidade e do magnetismo. Se você coloca sal na sua energia, esse sal, enquanto ele desce junto com a água, ele serve de catalisador, purificando e aumentando a sua energia áurica. Mas isso deve ser feito no máximo uma vez por semana, a cada 15 dias. Então essa é uma solução. Banhos de ervas e plantas aromáticas. Porque veja, tudo no universo é vibração e frequência. Um incenso que você acende, uma essência aromática que você coloca para evaporar. E tudo isso vai ajudar. Uma lâmpada de luz azul. Então você tem múltiplas opções, mas a que eu mais gosto, que eu considero a mais eficiente e que eu sempre recomendo, é a meditação combinada com técnicas respiratórias. Por que técnicas respiratórias? Porque através da frequência respiratória você consegue reduzir as suas ondas cerebrais e facilita o seu acesso a estados meditativos mais profundos. Além disso, aumenta
o seu conteúdo de prana, a sua reserva de energia vital. Então, o que eu recomendo para as pessoas? Sentem-se para meditar, mesmo que seja poucos minutos por dia. Às vezes, nós perdemos 5, 10 minutos numa fila, seja no supermercado, seja até no sinaleiro, seja para estacionar. Então, separe pelo menos 5 minutinhos por dia para fechar os olhos, tranquilizar a sua mente enquanto você inala o prana, como quem aspira uma fragrância maravilhosa, bem lentamente. Encha os pulmões, retenha e expira devagarinho. Então você faz isso de forma rítmica. Inspira, retenha por alguns segundos e expira. Depois de repetir essa técnica respiratória algumas vezes, a sua mente vai estar mais serena, o seu batimento cardíaco diminui, você já entra num estado muito próximo ao estado alfa, e repetindo algumas vezes, você pode entrar em alfa profundo, que é o estado meditativo. Então, a sua frequência vibratória aumenta. Porque nesse momento, o ego continua existindo, ele continua lá, mas você aumentou seu padrão vibratório e o seu ego se escondeu. A partir daí, você coloca em ação a técnica da auto-observação psicológica, para evitar que algum elemento surpresa tire a sua paz, roube a sua energia. Por exemplo, mestre, desculpa te interromper, mas nós estamos aqui num local de mata, mas ao redor tem algumas casas, habitações. Então, durante o nosso vídeo, nós tivemos interferência de barulho de motor de motocicleta, criança, carro, e mesmo assim foi feito um certo esforço para não perder o foco do raciocínio, mas olha só, por causa da sua meditação diária é que nós conseguimos manter o foco na conversa, sem atrapalhar. Eu acho que na meditação a gente pode falar que a mesma coisa acontece. Você senta lá na salinha, por exemplo, eu gosto de meditar de manhãzinha em jejum. Eu sento no meu sofá, daí toca a campainha, buzina no vizinho. Como que eu devo proceder nesses momentos? Veja, um grande mestre disse o seguinte: você não pode colocar um tapete no mundo inteiro para não machucar os seus pés. Você pode colocar um chinelo, um sapato, um calçado e proteger os seus pés e estar em qualquer lugar. Da mesma forma, a auto-observação psicológica é esse escudo de proteção. Onde quer que você esteja, se você estiver no estado de auto-observação, você vai manter essa frequência alta, mesmo diante das surpresas. Elas acontecem, são inevitáveis. Isso não adianta você querer mudar o mundo. Você senta na sua sala para meditar, a prefeitura pode mandar alguém podar uma árvore e a motosserra vai ligar. Alguém pode ligar o som do vizinho muito alto. Então você não pode esperar o mundo ideal, que o mundo pare para você se preparar. Na verdade, você tem que se preparar para o mundo. É nós que podemos ser co-criadores e transformar o planeta. Por isso, eu recomendo a meditação, porque você pode meditar em qualquer lugar. Existe, inclusive, a meditação ativa. Nós vamos estar falando em próximos vídeos. Você pode meditar enquanto trabalha, você pode meditar enquanto dirige. Você não precisa estar sentado na posição de lótus, olhos fechados, fazendo pranayamas, por exemplo, para atingir estados elevados de consciência. Agora que eu entendi por que eu gosto tanto de lavar louça e limpar o chão. É uma meditação, eu posso considerar como meditação? Quando você coloca atenção plena naquilo que você faz, você já está em estado meditativo. Quando você está em estado de auto-observação, percebendo o que acontece dentro de você e fora de você, você está em estado meditativo. Você eleva o seu padrão vibratório. Por exemplo, as pessoas que não estão em estado meditativo, que não estão em estado de auto-observação, elas perdem muito, porque às vezes deixam de perceber um pôr do sol maravilhoso, uma borboleta que vem iluminar o seu jardim, um beija-flor, o sabor de um alimento. Às vezes uma pessoa prepara um alimento com o maior carinho, coloca especiarias, coloca condimento, e a pessoa que não está em auto-observação engole aquela comida assim rapidamente, não sente nem o gosto. Uma pessoa que está em auto-observação, ela sente o sabor do alimento, ela degusta. Da mesma forma, usando a metáfora, quem está em estado meditativo sente o sabor da vida. Para quem está em meditação, você não precisa de um bosque maravilhoso. Você pode estar no seu escritório e meditando. Uau, até no metrô, indo para trabalhar? É muito comum cenas como essa. A pessoa está sentada na cadeira do metrô, de olhos fechados, e a cabeça até cai.
nós damos pequenos cochilos. É um excelente momento para meditação. Você pode meditar no caminho da sua casa para o trabalho. Que lindo! Mestre, muito obrigada por mais esses conhecimentos incríveis. Eu tenho certeza que muitas pessoas irão se beneficiar, irão se conectar com essa sabedoria tão profunda e sabendo sempre que juntos somos potência. Namastê! Namastê.